Boa tarde, galera. Hoje, 1º de agosto, agora, daqui a pouquinho, às 19 horas, a rodada de oitavas de final. Jogos de ida são encerrados com o jogo Juventude e Fluminense. E eu pensei em fazer um review dos jogos que já foram e tentar imaginar o que vai acontecer hoje à noite no jogo do Juventude. Iniciando com o jogo de hoje à noite, o Fluminense vem de 3 vitórias seguidas, sem tomar gol, todas de 1-0, bem ao estilo Mano Menezes. Então eu espero um jogo feio hoje de novo. Esse jogo era para valer muita coisa para o Juventude, no sentido de o time precisava muito ganhar para tentar garantir classificação no Maracanã, no jogo de volta. Mas o time está com a defesa inteira desfalcada. Então o Juventude conseguindo um empate hoje. Não vou achar o pior dos resultados para o time gaúcho. Vai ser um resultado até heróico, dado quase 8 desfalques que o time tem hoje. E o Fluminense deve poupar o Arias, o Thiago Silva, mas vem com um time muito forte, né? O Fluminense, o Corinthians e o Grêmio foram, em algum momento, simultaneamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas nenhum dos três tem time para cair, né? Os três times são fortes e deveriam pegar pelo menos top 12 no Brasileirão se não fosse o começo ruim, né? Mas falar que eles vão ser rebaixados eu acho muito difícil. Então o jogo de hoje acho que ficou muito mais a feição do Fluminense por algo que não é culpa do Juventude, mas pelos desfalques. Então o empate hoje para o Juventude é um bom resultado e para o Fluminense também é um bom resultado. Então acho que a gente não vai ver tanta agressividade assim dos dois lados, né? Como é muito comum em muitos jogos do brasileiro, né? Aproveitando o gancho de Corinthians e Grêmio, ontem eles fizeram um jogo de poucos ataques, de muito estudo, mas principalmente de uma certa violência, do Ranieri, que foi expulso logo no começo do segundo tempo, né? O Corinthians conseguiu fazer um gol anulado por impedimento no finalzinho do jogo, mas foi um jogo muito equilibrado e totalmente definido pela expulsão, né? No segundo tempo o Corinthians não pôde pressionar tanto quanto gostaria e que se complicou na Copa do Brasil. O Grêmio talvez já tenha a arena do Grêmio para volta, talvez não, vai jogar em outro estado, mas neste momento tem jogadores mais decisivos do que o Corinthians, né? O Soteldo nas últimas semanas tem comido a bola, tem jogado muito bem, feito gols importantes, infernizado a defesa dos adversários. Contra o São Paulo foi assim, e é muito difícil enfrentar o baixinho da Venezuela, né? Ontem também tivemos o Vasco Atlético Goianiense em Goiás, né? Em Goiânia. Um jogo que pro Vasco foi excelente esse empate. O Atlético Goianiense é um time que não consegue se ajustar. Quando parece que vai ganhar, perde. Quando parece que vai perder, consegue um empate. É um time muito inconstante, muito inconsistente. Acho que aquele gol que levou do Bahia no Brasileiro afetou um pouco o time também na confiança. Mas é capaz de vencer o Vasco no São Januário. Porém, o favoritismo é todo vascaíno agora, né? O Vegetti é um finalizador muito bom e no São Januário vão vir com tudo para cima do Atlético. Vai ser muito difícil segurar o Vasco, mas não impossível, né? A defesa vascaína com o Maicon e o Léo, que são dois jogadores muito instáveis, ele sempre vai levar sustos da torcida, vai ficar muito difícil segurar ataques poderosos ao longo do ano, né? Hoje é o principal defeito e a principal área onde o Vasco tem que trabalhar, né, no setor defensivo. E com o Felipe Coutinho, com o Paê, com o Vegetti, com o DVD e outros jogadores, o time vai conseguir fazer gols, né? A questão é não tomar, né? Então vamos ver como vai ser esse jogo de volta, mas o Vasco deve lotar o São Januário e deve ir para cima do Atlético Goianiense, né? O outro jogo, talvez o mais esperado, Flamengo e Palmeiras, é um jogo esperado muito pelo Brasil inteiro, porque são os dois times com o maior orçamento do país, mas o Palmeiras está numa fase ruim, e o Palmeiras tem uma virtude muito grande, né? Que ele sabe ganhar de oponente que joga pior do que ele. Aí você deve falar, nossa, mas isso é óbvio. Não, não é. É muito fácil não ganhar no futebol, ainda mais no futebol brasileiro, que tem muito empate, muita catimba, muita cera. O Palmeiras é um especialista em ganhar e quem é pior do que ele. É muito difícil ele dar essas bobeiras, né? Por isso que ele é tão bom no campeonato de pontos corridos. Dificilmente ele perde para quem é pior do que ele, enquanto os outros times no Brasil constantemente perdem para quem é pior. Só que o Palmeiras tem dificuldade ao longo dessa época do Abel
nesses últimos anos, de vencer jogos onde o outro time é superior. Onde o outro time já chega melhor treinado, já chega com um time mais entrosado, com jogadores mais midiáticos e mais decisivos naquele momento, né? Porque o Felipe Anderson vai se encaixar ainda, o Estevão tá voltando, o Palmeiras tem jogadores para enfrentar o Flamengo. Mas nesse momento os jogadores do Flamengo estão numa fase melhor. E quando isso acontece, o Palmeiras tem muita dificuldade para vencer os jogos. Então o Flamengo se aproveitou disso. O Flamengo fez 2 gols e o Palmeiras deu 2 chutes no gol. Esse foi o nível do jogo, né? Podia ter sido mais, o Everton muito bem salvando o terceiro gol do Flamengo e saiu barato pro Palmeiras, o que é um absurdo, né? Dado a equidade dos dois times, a igualdade dos dois times, e não tem como o Flamengo e o Palmeiras se enfrentarem e um time ganhar de 3-0 do outro. Isso seria muito inesperado, né? E o Flamengo quase fez isso. No jogo de volta, o Palmeiras vai pressionar. Talvez não tenha parte do estádio por causa dos shows do Forfã e do Ney Matogrosso. Isso talvez seja um problema. Mas eu acho muito difícil reverter, porque os times do Tite são muito chatos. E se o time do Tite sai na frente no marcador, é quase impossível empatar e virar, então, é uma vez na vida. Então eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade no jogo de volta. O Flamengo do Tite sabe muito bem amarrar os jogos, né? Quando o Flamengo sai atrás, ele tem dificuldade, né? Mas no confronto ele vai sair claramente na frente. Em relação ao confronto do CRB e do Atlético Mineiro, o Atlético, não posso nem falar que começou muito mal, né? Mas levou 2 gols em sequência, uma perda de bola no segundo gol, um escanteio no primeiro gol. Não consigo nem culpar muito o Atlético Mineiro por isso, porque foi um depois do outro, um chutaço no segundo gol. E aí depois o Atlético conseguiu se estabilizar, perdeu o Hulk machucado, que é sempre uma preocupação. A questão do Atlético não foi esses 2 gols tomados, foi ter conseguido empatar, ter um jogador a mais depois na expulsão, ficar quase 30 minutos, 35 minutos com um jogador a mais, e não conseguir produzir um gol no time do CRB, que quando o time da Série A joga muito bem, né? Na Série B está tendo muita dificuldade, mas na Copa do Brasil está indo muito bem o CRB, e foi muito valente de segurar esse empate para o jogo de volta. O Atlético fica essa preocupação de jogou quase um tempo com um jogador a mais e não conseguiu fazer o gol, né? Teve um gol anulado no final, mas não conseguiu fazer um gol. Então o Atlético tem que estar mais atento de quando o oponente se fecha, como que eu vou conseguir fazer esse gol, né? Nesse gancho, o São Paulo viveu a mesma coisa, né? O Goiás teve um jogador expulso no primeiro tempo. O primeiro tempo não existiu, ficou completamente amarrado o jogo, com muitas faltas do Goiás, com brigas, com VAR, toda aquela confusão. Não achei o lance para expulsão, mas o VAR achou que sim. O juiz também não tinha achado, né? O VAR que fez mudar de conceito, de opinião. Primeiro tempo muito ruim dos dois times. O segundo tempo, o Goiás parou de bater e teve mais jogo. E aí o São Paulo conseguiu achar 2 gols, com muita paciência, trocando muito passe, muita bola. Mas sem o Alisson, o São Paulo cai muito, assim, é muito difícil até chamar o São Paulo de um ótimo time sem o Alisson. E é engraçado, porque o Lucas é o melhor jogador do time, né? O Lucas é o mais decisivo. Mas o Alisson, para o sistema de jogo, é muito importante. O time fica muito lento sem ele. E teve muita dificuldade, e tá tendo, né, nos últimos jogos, de criar melhores situações, de sair com mais velocidade, de fazer transições melhores. Mas a dupla Luciano e Caleri são muito decisivas, sempre acham muitos gols. E não foi diferente dessa vez, né? Conseguiram encerrar o jejum de gols na Copa do Brasil. E foi uma vitória muito importante para o São Paulo. A torcida chiou em alguns momentos, podia ter sido mais, mas o jogo de volta tende a ser mais controlado para o São Paulo. Tá? A questão é que deve ser um jogo mais violento, porque a torcida do Goiás vai incendiar e o time vai revoltado para o jogo, porque foram prejudicados no jogo de ida, né? E acho que foram esses jogos da primeira fase da Copa do Brasil, da oitava de final da Copa do Brasil. Vamos aguardar os jogos de volta e esperar que os confrontos se resolvam, né? De forma sem violência, porque os jogos de Corinthians e Grêmio e Goiás e São Paulo devem ser jogos bem pesados, bem perigosos para expulsão. Mas acho que a gente vai ter os melhores competidores nas quartas de final possíveis, né? Acredito eu que deve passar Flamengo, Vasco, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro e o último jogo que eu não falei, estava me esquecendo, o Atlético e o Bragantino.
O Atlético deve passar. O Bragantino não merecia perder de 2-0. Era melhor no momento do primeiro gol do Atlético e teve outras chances, mas o Atlético com o Léo no gol é muito difícil, é um ótimo goleiro. O time conseguiu suportar um 2-0, que no Brasil é muito difícil reverter. Por mais que o Bragantino jogue bem, tenha bons jogadores no ataque, a defesa do Bragantino não consegue se comportar bem nesses jogos difíceis, nesses jogos competitivos de mata-mata, como foi na Sul-Americana, que o time quase foi classificado por um time ruim do Barcelona. Então fica essa questão do Bragantino resolver a defesa, né? Eu sei que o torcedor do Bragantino deve gostar do Cleiton, que é um jogador histórico no time, capitão, mas não é goleiro de nível de time que é campeão, né? Tem que começar mudando por aí, e o Pedro Caixinha tem que acertar essa defesa do Bragantino. Então é isso, gente. Deixa um like e compartilha esse vídeo, e até a próxima.